Clima e vegetação. São dois sistemas diferentes, porém, apesar disso, existe uma relação muito forte de dependência entre ambos. Ao classificar os climas de um determinado lugar, podemos também precisar e levar em conta certos fatores, como o deslocamento de massas de ar, altitudes em relação ao nível do mar e a distância do mar, conforme o estudo do capítulo anterior. Classificação vegetal. Quando verificamos os vegetais da Terra, percebemos que dentro de uma zona climática podem aparecer formações semelhantes. Classificação da vegetação de acordo com a dimensão e a aparência. As plantas arbóreas ou árvores apresentam um único tronco e se ramificam na copa. São de grande porte e a estrutura é lenhosa. Os arbustos também são lenhosos, porém de pequeno porte e se ramificam a partir da superfície. Herbáceas são plantas muito lenhosas ou semi-lenhosas com altura inferior a 2 metros. O padrão arbóreo, arbustivo e herbáceo se repete conforme a classificação climática. Por exemplo, as florestas densas são comuns ao longo da faixa equatorial. A disponibilidade de água e calor é fundamental para o desenvolvimento da vegetação. Algumas espécies são típicas de ambientes úmidos, outras são típicas de ambientes secos, e ainda as que sobrevivem em locais de alternâncias de longas estações secas e chuvosas. Classificação por critérios climáticos. Higrófilas vivem em ambientes úmidos. Caducifólias perdem as folhas durante longos períodos de estiagem ou transição do outono para o inverno. Xerófilas têm alta resistência de ambientes muito secos. Subcaducifólias perdem parcialmente as folhagens. Tropófilas sobrevivem em ambientes alternados, com longas estações secas e chuvosas. Aciculifoliadas apresentam folhas estreitas e pontiagudas, tipicamente nas regiões onde temperaturas são mais baixas, principalmente no inverno. Perennifólias, muito comum nas zonas intertropicais, apresentam cobertura vegetal de folhas durante todo o ano. Halófilas são tipicamente de ambientes salinos. Latifoliadas dispõem de folhas muito grandes e largas, tipicamente nas regiões quentes. Pneumotóforas possuem raízes que ficam submersas durante a maré alta e a maré baixa. Fazem a troca de gases como o ar e são plantas tipicamente de mangues. A influência do solo e do relevo. Além de conterem os nutrientes básicos, os solos e o relevo são fundamentais para a fixação das plantas, servindo também como suporte indispensável. Por essa razão, pode-se dizer que a composição e a profundidade dos solos associada às condições climáticas determinantes desse tipo de vegetação em qualquer tipo de área. De maneira geral, os solos rasos podem ser pedregosos, caracterizando formações vegetais, gramíneas e arbustivas. Isso se deve pela pequena capacidade de retenção de água. Os solos mais profundos dependem, então, de uma composição do clima, que pode ocorrer nas formações constituídas por árvores de diversos tamanhos. No que diz respeito a relevo, precisamos também considerar o conhecimento do clima dos solos. Como sabemos, as temperaturas caem nas altitudes maiores. Os relevos de altitudes mais elevadas com forte inclinação, como ocorre nas áreas montanhosas, apresentam baixa retenção de água. Geralmente possuem solos rasos que dificultam o aprofundamento das raízes. Formação vegetal. A distribuição da formação vegetal na Terra estabelece paisagens diferenciadas, de acordo com características climáticas. As formações vegetais são espécies de plantas que compartilham ao mesmo tempo do ambiente natural e ainda integram os biomas regionais. É possível determinar inúmeras classificações para a vegetação regional, entretanto, destacaremos a seguir as formações em escala global. Tundra é composta basicamente por ervas, musgos e líquens. É encontrada especialmente em regiões próximas ao círculo polar. Nesses locais, as temperaturas são muito baixas ao longo de todo o ano.
fazendo com que os solos se mantenham congelados na maior parte do tempo. Esse solo é conhecido como permafrost. Taiga é formado principalmente pelas florestas coníferas, tipicamente das grandes latitudes, especialmente no hemisfério norte. O inverno muito rigoroso é marcado pela precipitação de neve. O verão é pouco mais longo do que nas regiões cobertas pela tundra. A paisagem é composta por árvores com folhas permanentes com pouca variação de espécies, cuja a extremidade é formado por agulhas. Os pinheiros, por exemplo, são coníferos, que resistem ao inverno sem perder suas folhas. Formações vegetais das zonas temperadas. Florestas temperadas, concentradas entre os trópicos dos círculos polares. As zonas temperadas apresentam estações do ano bem demarcadas. O inverno é bastante frio, com ocorrência de neve, e o verão é bem quente. Nessa paisagem encontramos as chamadas florestas temperadas, ricas em formações vegetais que incluem florestas coníferas com folhas largas, predominantemente as árvores que perdem suas folhas durante o outono e se renovam a folhagem durante a primavera. Pradarias. Nas zonas temperadas de região de clima temperado seco sazonal, isto é, temporário, encontram-se as chamadas pradarias, ou seja, os campos. Tais ambientes são compostos por vegetações rasteiras conhecidas como herbáceas ou gramíneas. Podem existir pequenos arbustos, não ocorre ali a formação arbórea. Nos lugares onde predominam os longos invernos com neve, os solos são moderados e férteis, resultantes na decomposição da vegetação. Florestas tropicais. Nas áreas próximas à linha do Equador, nas quais a pluviosidade e a temperatura são altas, encontram-se as florestas tropicais. A floresta da Amazônica também é chamada de floresta equatorial ou floresta tropical pluvial. É, na atualidade, a maior floresta tropical do mundo em extensão. Existem formações semelhantes na África e na Ásia, mas não tem a mesma riqueza e biodiversidade da região do Brasil e da América do Sul. Savanas. Típicas das zonas intertropicais da Terra, as savanas se localizam nas regiões em que o clima é predominantemente tropical, com uma estação chuvosa bem definida e outra seca. Elas aparecem na África, na América do Sul e na Ásia, onde recebem diferentes nomes. No Brasil, cerrado. Na África, savanas. Em países como a Venezuela e a Colômbia, o llano. Desertos. Os desertos estão situados em várias zonas climáticas. Embora existam extensas áreas desérticas caracterizadas pelos climas de baixa temperatura, destacam-se especialmente os desertos localizados nos climas quentes. Nesses locais, as chuvas são extremamente raras e as diferenças de temperatura são diárias. São elevadas durante o dia e extremamente frio durante a noite. Aparecem ali os arbustos caducifólios de diferentes espécies, os famosos cactos. Nas regiões semiáridas, em que as chuvas são bastante irregulares, a vegetação é caracterizada pelas plantas capazes de resistir a longos períodos de estiagem. No Brasil, na região do semiárido nordestino, encontra-se a caatinga. Nessa paisagem pode-se identificar a vegetação formada por ervas, arbustos, árvores, constituindo assim 3 estados bem definidos. Mangues. Nas regiões costeiras de águas quentes, onde os rios se encontram com o mar, em áreas de baías, está localizada uma formação peculiar chamada manguezal. Nesse ambiente, em que ocorre a mistura de águas doces e salgadas, os solos são lodosos e a vegetação é formada por árvores com raízes aéreas. Faixa de transição. Dessa forma, os climas que passam por um processo de mudança, as paisagens se alteram de modo lento e gradual. Nos continentes, encontram-se diversos tipos de formações vegetais com mudanças desse tipo para o outro. Ocorre pela mistura de espécies, que caracteriza então uma faixa de transição. Ocorre também em climas úmidos,
áridos que se encontram então os estepes, a formação herbácea que ocorre então na região de ambiente semiárido. A ação humana nos ambientes vegetais. A presença humana em determinados ambientes sempre produzirá a transformação da paisagem natural. Pode-se afirmar com certeza que na atualidade todas as formações vegetais são afetadas pelas ações antrópicas. Em escala global, os fenômenos climáticos relacionados às tempestades, alagamentos, derretimento das geleiras e tantos outros trazem graves consequências também associados à redução excessiva da cobertura vegetal. O desenvolvimento econômico de um país está atrelado em parte aos seus recursos naturais. Por isso, as formações vegetais são o lado frágil nessa história. Como elas revestem a superfície, são as primeiras a sofrer impactos ambientais. É preciso dizer também que nos países pobres a dependência desses elementos naturais é muito maior que nas nações ricas. Além disso, a sua exploração é tida frequentemente como a única saída para que se aumente as exportações e ocorra a entrada de capital para o país. Apesar da existência de diversos acordos internacionais, é realmente um desafio fazer com que as comunidades dos países pobres deixem de depender da exploração de recursos naturais para a sua própria sobrevivência. Podemos falar sobre ecologia em um país rico, estando confortavelmente assentado em sua própria poltrona, em frente do televisor, do computador ou de um escritório. Nas grandes cidades, envolve o tipo de visão deste tal problema. Quem enfrenta a fome, dificuldades de moradia, doenças em meio a florestas, adversidades, bordas de deserto, tem uma opinião bem diferente. As organizações não governamentais de cunho ambientalista muitas vezes tratam o problema de modo superficial, pois adotam consequências sem identificar soluções às causas das graves questões ambientais. Outro aspecto que intensifica o problema ambientalista está relacionado ao respeito nos interesses dos grandes grupos empresariais. O estímulo ao consumismo deve ser visto como um dos principais vilões que contribuem para a destruição de vastas áreas. A exploração das madeiras, das florestas, a retirada da vegetação para a mineração, a produção agropecuária e a expansão urbana e industrial. É impossível que os habitantes dos grandes centros urbanos não tenham consciência que suas atitudes também favoreçam para a devastação e destruição gradual da natureza. É preciso enfatizar a exploração desordenada da vegetação, que afeta o grande conjunto dos seres vivos existentes em uma determinada região.